prefeituras, órgão ambiental, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura. Como você vai fazendo várias vezes isso e tem o toque dos órgãos públicos, na hora que você está desenvolvendo, você já desenvolve lá muito mais rápido. Hoje nós estamos aqui com o Wellington, ele é nosso especialista, o que puxa o pilar de engenharia, gestão de projetos e também legalização nos órgãos públicos, aí, Prefeitura, CETESB, Anvisa e etc. Boa tarde, Wellington, tudo bom? Prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde, Ferdinando. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, Wellington, dessa questão de aprovação de projeto, né? Porque hoje é um pouco de um... Está mudando, está deixando de ser físico, né? Aquele negócio de imprimir um monte de planta e levar lá, e ele está sendo digital. Você que tem um cara experiente nesse tipo de mercado, de aprovação o que muda a digitalização para as pastas fenomenais que a gente levava lá? Bom, com a digitalização a gente percebe que a gente consegue integrar os setores de projeto muito mais rápido, né? Então, o que normalmente se faz, né? Tem setores dentro de projetos que vai lá um estudo de viabilidade, um estudo preliminar, depois vem o desenvolvimento e até as aprovações. Certo. Né? Se você começa, às vezes você pode pegar alguém lá que costuma fazer aprovação e colocar junto, trabalhando junto com o pessoal de desenvolvimento. Tá. Isso ajuda muito nas aprovações. Por quê? Porque normalmente eu já vi vários problemas disso. Começa a fazer o desenvolvimento do projeto. Você chama que seria também o projeto conceitual, o brainstorm de ideias, é isso, né? Isso. Isso que você chama de desenvolvimento. Exatamente. Né? O pessoal de desenvolvimento, eles entendem de desenvolver. Às vezes, foge um pouquinho de saber todas as normas, assim. Então, se você tem ele tendo contato diretamente com o pessoal da aprovação, dentro do seu próprio escritório mesmo, tem um pessoal que faz aprovação, isso facilita na hora da aprovação. Porque eu já vi várias coisas de não ter esse profissional lidando diretamente com o desenvolvimimento. Tá. Aí quando chega na aprovação tem que consertar várias coisas de projeto. Porque a aprovação ela fica um pouco à mercê das atualizações, né? Isso. Mudança, localidade, prefeitura de um lugar, prefeitura do outro, órgão ambiental de um estado, órgão ambiental de outro. Sim, as leis novas que estão surgindo. E o cara que está no desenvolvimento está mais preocupado ali com a parte técnica, a parte operacional, né? Às vezes ele acaba não esquecendo, mas ele não presta tanta atenção, né? É isso que você está falando, né? Isso, exatamente. Então, porque daí chega na hora da aprovação, você vai tentar aprovar, aí vem comunique-se, atrás de comunique-se, até você reajustar todo o projeto, e aí às vezes tem que voltar lá para o começo para eles reajustarem algumas coisas que só eles podem mudar. E você pode, teoricamente, impactar numa questão operacional pré-definida, né? Exatamente. Então, isso. Sim. Então você entende que a digitação facilita isso. Sim. Essa proximidade, né? E hoje, no Grupo Gama, cara, vocês são especializados. Qual dos órgãos aí que tem normalmente, né? Prefeituras, órgão ambiental, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura. Qual que o Grupo Gama hoje tem mais aderência, tem mais expertise? Como a gente desenvolve muito layout de fábrica, então a gente entende muito de fluxo. Né? Certo. Fluxo produtivo, fluxo de supply chain, a gente entende muito isso. Então, para a gente fica muito mais fácil a gente ter a especialização em Anvisa. Tá. Né? Isso facilita muito na Anvisa, porque a gente sabe como é que funciona todo o fluxo operacional das empresas. Né? Então, isso facilita muito nas aprovações. E o que ajuda é a gente sentar com o cliente antes e falar assim, qual que é o seu fluxo operacional? Tá. Né? Que às vezes tem clientes que têm fluxos mais detalhados, mais específicos. E a gente pega essa ideia desse fluxo, senta junto com a Anvisa, né? Olha, é assim que nós estamos tentando fazer. Quer dizer, você faz uma preparação, você gera um layout, você ajusta o fluxo, teoricamente, seguindo lá o CVS 48, não esqueço o número que está, e junto com o cliente, e assim, numa prévia, você tenta ir buscar isso, um contato com o órgão ambiental do município, lá, o órgão ambiental nacional. A gente faz um layout preliminar, né, e senta junto com a Anvisa, olha, é esse que a gente está tentando aprovar. O que você enxerga aqui que a gente tem que melhorar ou que tem que seguir alguma norma que a gente não está seguindo? Eles orientam a gente volta, faz de novo, vê com o cliente, ó, é assim que a Anvisa orientou a gente, para você tudo bem? Não, tudo bem, então vamos seguir assim. Na hora de aprovar, aprova muito mais rápido. Então você cria uma empatia, na verdade. Você acaba... Porque, na verdade, o órgão que é o fiscalizador, teoricamente, ele tem não só o domínio da norma, mas também
muitos exemplos de aplicações de soluções. Isso Sim. pode ajudar quem está desenvolvendo, correto? Sim, sim. Tem alguns técnicos que quando a gente faz esse processo de levar até lá, fala assim, olha, é assim que a gente está querendo fazer, eles falam para a gente, poxa, se todo mundo fizesse isso, nossa, ajudaria muito a gente a fazer o nosso trabalho aqui também, porque a gente tem que corrigir muita coisa que não era desnecessário. Se a pessoa pegar essa norma, seguisse tudo certinho, ou se viesse aqui, às vezes a pessoa tem uma dúvida sobre a legislação e não segue, a gente teria muito menos retrabalho. Me conta a sua última experiência. Qual foi, uma pessoa responsável pela elaboração do processo, a sua última experiência com alguma Anvisa que você visitou aí? Foi com a indústria de cosméticos. Em que cidade você estava? Em Sorocaba. Tá. A gente foi tratar diretamente na Anvisa e a gente fez exatamente isso. Pegamos o layout preliminar que a gente tinha. Tudo bem, esse layout até mudou um pouco depois, mas era um estudo preliminar que a gente tinha. Vamos sentar com a Anvisa e eles pontuaram para a gente, olha, vocês, aqui vocês colocam para cá, aqui vocês colocam para lá. Precisa de ter mais um detalhe por causa que é de cosmético ou não. Falou para a gente quais eram os pontos que a gente tinha que observar por ser uma indústria de cosméticos. Certo. Né? Tinha até um ponto que a gente não sabia, não tinha se atentado, e eles já alertaram a gente. Poxa, isso já ajuda a gente muito. Né? E eles também, né? Entendi. Para eles facilitam também na hora da aprovação, de avaliar. Porque, na verdade, você antecipa talvez algumas dúvidas. Porque você imagina um fiscal que deve aprovar centenas de projetos durante um ano. Toda hora chega um arquiteto, um engenheiro civil lá com uma planta diferente, com um processo diferente. Porque cosméticos a gente sabe que é uma indústria que tem várias tecnologias, né? Então você pode, desde a fragrância até cremes e loções, lipstick não é mais batom, etc. Então são tecnologias diferentes. Então acho que para ele também é interessante, porque você mostra o teu projeto, né? Sim. Isso facilita, né? Que você está no corpo, você está no agente duplo, né? Desenvolvimento e aprovação, né? Você está fazendo o link dos dois, né? Sim. Essa aproximação com o órgão facilita demais para o processo, certo? Facilita no desenvolvimento. Entendi. Porque você como você vai fazendo várias vezes isso e tem o toque dos órgãos públicos, na hora que você está desenvolvendo, você já desenvolve lá muito mais rápido. Você já fala até para o cliente, olha, isso que você está querendo fazer não dá. A gente tem que colocar aqui porque a Anvisa vai barrar. Então a gente já sabe mais ou menos as coisas que a Anvisa pode barrar e o que ela pode comentar. Porque na verdade ela está ali exatamente para orientar, né? Quando a gente fala barrar, né, só para o público, ela fala, bicho, isso não dá, porque tem isso. Então, e isso está na norma, querendo ou não, está tudo na norma, certo ou não? Sim. Eu fiz muita aprovação de bombeiro quando eu estava na Ultragás, a gente fez mais de 20 bases de gás. E eu usava exatamente isso. Isso aí eu estou falando aí, nossa, lá se vão mais de 20 anos. A gente levava para o bombeiro o projeto já com a norma da ANP, com a norma do bombeiro da cidade, já discutido, já analisado tecnicamente. Isso facilitava lá com o órgão do bombeiro para não ter comuniques, né? Então isso acho que isso deveria ser uma prática. Você concorda comigo? Sim, sim. E a Anvisa, não só a questão da Anvisa em si, né? Mas se você pensar que tem que fazer as outras disciplinas também, que como você falou do bombeiro, não tem só bombeiro, tem outras disciplinas. Tem a parte de prefeitura, então tem que... Tem o do órgão ambiental? Exato, o órgão ambiental, tem normas de construção, né? Entendi. Então, o que nós fazemos? Temos todas essas disciplinas, integramos ela para poder que saia tudo perfeito. Né? Então, às vezes tem uma coisa da vigilância sanitária, mas não tem só isso. Né? Tem as outras legislações que a gente tem que seguir também. E uma pode, querendo ou não, impactar na especificidade da outra norma. Vamos chamar Exato, exatamente. Então, quando a gente ainda está no processo de estudo preliminar, já pensando em tudo isso que vem lá na frente ainda, quando chega lá, já chega com vários problemas resolvidos. E hoje, por exemplo, se um cliente chegasse para você, eu não vou, acho que aqui definir custo não, mas a forma que você faz hoje esse processo da busca da LTA, né, da licença técnica, eu esqueci o nome, LTA, eu esqueci o que significa isso, mas em termos de custo, essa dinâmica que vocês aplicam no Grupo Gama facilita, entre aspas, diminuir o custo de um processo de aprovação? Sim, com certeza, porque vai muito mais rápido. Às vezes, como o exemplo do caso de cosmético, ele tem prazo para iniciar. Certo. Então, se ele tem prazo para iniciar, que é curto prazo, e a gente tem um processo mais acelerado por causa dessa interação que a gente faz,
Para o cliente é muito melhor, ele economiza tempo, né? Ele economiza dinheiro. Sim, então, quer dizer, fica mais, o custo diminui para ele, né? Sim. Isso é importante. E eu acho ele que pode perder um cliente se ele não conseguir atingir o prazo dele, né? Dependendo do... Aqui a gente está falando de uma empresa provavelmente de terceirização, né, que você está falando, né? Então, o cliente, o prazo para atender um cliente realmente é relevante, né? Sim. E isso, e uma empresa dessa, na verdade, agora você me deu um gancho, que não é só a questão da Anvisa ou da Visa, né? Você tem os requerimentos dos clientes, né? Então você tem que pegar os requerimentos do cliente, mais os requerimentos da Anvisa e misturar tudo isso e tentar fazer um custo-benefício razoável, é isso, né? Sim. Ainda tem isso também, né? Exatamente. Então, se a gente faz essa interação também junto com o cliente também, que é sentar com ele e entender o fluxo dele perfeito do jeito que ele quer e falar, olha, a Anvisa não vai cobrar algumas coisinhas aqui, vai pedir umas coisas ali. Isso já acelera esse processo já. Isso aí você já faz a preparação para que ele fique apto a atender praticamente todos os requerimentos dos clientes existentes hoje, né? Esse é um ponto, né? Exatamente, sim. Tá. E você entende que com esse contexto que a gente está falando de todas as atividades, de todos os órgãos que tem uma interdependência, hoje o Grupo Gama ele consegue atender a amplitude toda de todos os órgãos? Quer dizer, vocês hoje no Grupo Gama têm essa capacidade técnica? Sim, temos a capacidade técnica, sim. Costumamos fazer tanto da Anvisa, do Bombeiro, aprovação de prefeitura, de prefeitura que eu falo, a questão de edílicas, né? Como é que é o negócio, hein? Das leis edílicas. Edílicas, vamos traduzir depois aí por embaixo o que significa, vamos lá. A aprovação da construção em si, né? A aprovação da construção tem essa parte também. Edílicas. Isso. Legal. E CETESB. Então tem todos esses órgãos que a gente tem que lidar. Quando você já pensa no conjunto de aonde que vai amarrar, qual vou ter que ir primeiro, qual que não vai, qual que eu consigo fazer em paralelo, isso já ajuda bastante. Entendi. E você, Wellington, fala um pouquinho aí da tua experiência, da onde você formou esse arcabouço técnico. Conta um pouquinho pra gente aí onde você trabalhou, pra gente poder, quem está nos assistindo aí, poder entender um pouquinho quem é o Wellington. Bom, eu tenho aí mais de 18 anos trabalhando com parte de legislação, né? Tá. Legislação, estudos preliminares, então, e de projetos também, né? Então, nesse meio tempo, trabalhei com desenvolvimento, mas teve um certo momento que eu saí do desenvolvimento e fui colocado dentro de legislação para fazer aprovações de projeto, né? E aí veio aprovações de projetos, estudos preliminares. Então, teve um dia que pegaram e falaram assim, vamos colocar uma pessoa que faz estudo de viabilidade, vamos colocar ela dentro do setor de desenvolvimento. É aquilo que eu estava falando inicialmente. Certo. Isso, dentro desse escritório, mudou a composição dos projetos. Por quê? Porque quando eu entrei nesse setor, alguns problemas na aprovação eliminou. Então você trabalhava no desenvolvimento, foi para aprovação e depois voltou para desenvolvimento? Eu trabalhava em desenvolvimento em outra empresa, né? Tá. E aí eu entrei no setor de legislação e aprovações, e depois eu entrei para o setor de estudo de viabilidade. Então, dentro desse estudo de viabilidade, eu fiquei um tempo, e aí fizeram essa troca para ver como é que ia sair. Ajudou muito o escritório nas aprovações dos projetos, porque no desenvolvimento eu tirava várias dúvidas do pessoal do desenvolvimento. Olha, aqui vai pegar em tal ponto da legislação, aqui não dá, isso não dá para fazer, dá para fazer de forma melhor. E aí ajudou muito nas aprovações. Pô, legal. E aí não tem retrabalho, entendeu? Porque as aprovações têm muito retrabalho e traz o retrabalho para desenvolvimento. Porque tem problemas que tem que resolver no desenvolvimento. Olha, precisa mudar aqui. Se eu mudar isso, vai me atrapalhar aqui na parte arquitetura do espaço. Entendi. E aí ele tem que pensar outras soluções. Mas tudo por quê? Porque ele não conhecia aquele ponto da legislação. Se você pudesse enumerar 2 pontos para o cliente futuro do Grupo Gama em relacionado à aprovação em órgãos, o que você colocaria 2 key points aí, pontos importantes para ele prestar atenção na hora que ele tomar a decisão de fazer um novo empreendimento, uma nova fábrica, etc. 2 pontos aí para eles poderem ficar aí com uma mensagem. Bom, primeira coisa, ele tem que encontrar alguém que entenda de estudo de viabilidade, mas que entenda mesmo da parte de legislações. Por quê? Lá atrás, aqui, quando ele está com a ideia. No começo, quando ele está com a ideia, sim, faça um estudo de viabilidade, né, do seu empreendimento. Né? Alguém que entenda das legislações,
Não só a parte de financeiro, quanto que vai custar. Não, a parte legal mesmo. Fazer uma volumetria, entender os recuos, entender o zoneamento daquele lugar e entender o seu processo também, que isso é importante, entender do seu produto. Qual é o seu produto? Então aqui faça um estudo de viabilidade. Esse é o primeiro key point aí que você pode colocar. É a primeira coisa. E um segundo ponto aí. Bom, além disso, você tem que ter um bom produto também, né? Para desenvolver um bom produto. E para desenvolver um bom produto, ele tem que estar dentro das normas. Não só a composição inteira dele dentro do terreno, né? Mas as partes edílicas ali mesmo, definir o produto é esse, agora eu preciso implantar ele aqui. E aí tem todas as legislações em volta. Certo. Que envolve a parte do envoltório. Então, um bom estudo de viabilidade, um bom produto, a somatória disso com certeza vai dar um bom projeto. Sim, o desenvolvimento vai deslanchar e quando chegar nas aprovações vai ser muito mais rápido. Então fica aqui a dica, 2 pontos que o Hélito colocou aqui. Faça o estudo de viabilidade, claro, com alguém, um profissional capacitado, e tenha um bom produto. Seja ele um empreendimento novo ou a sua fábrica também tem que ser um bom produto. Quero agradecer aqui a presença do Hélito. Obrigado aí por esse bate-papo. Imagina, Ferdinand, foi um prazer aqui estar conversando com você aqui. E o que eu tenho para falar é essas dicas que o Ferdinand falou, que é o que nós temos que seguir, né? Porque entendam que quando você começa bem, então o problema que você pode ter lá no futuro já foi resolvido antes. Perfeito. Fica a dica. Valeu, moçada.